Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos da Escola Professora Maria Tetes Nunes. Aqui é o professor Lucas França. Estamos iniciando mais uma aula falando do tema do momento. Nós estamos há 4 meses em um isolamento social, sem poder sair de casa direito, sem poder ir à escola, assistir aula, e tudo isso causado pela pandemia do novo coronavírus. Com certeza, nesses 4 meses, vocês têm recebido muitas mensagens, tanto pelo WhatsApp, vídeos, áudios, também tem assistido muita coisa na televisão e creio que ainda deva estar ocorrendo algumas dúvidas com relação a alguns termos que vocês têm escutado. Por exemplo, o que seria realmente uma pandemia? E qual é a diferença de uma pandemia para uma epidemia? Qual é a diferença que existe entre coronavírus e a Covid-19? O que é um isolamento social e qual é a diferença disso para um distanciamento social? O que é o SARS-CoV-2? Então essa aula foi feita para tirar todas essas dúvidas que vocês possam ter e para que a gente converse sobre tudo que a ciência já sabe sobre o novo coronavírus. Em primeiro lugar, o próprio nome do coronavírus já indica o que é que ele é. O coronavírus é um vírus, mas na ciência ainda há um debate muito grande em relação aos vírus serem ou não seres vivos. Existem cientistas que defendem que os vírus são seres vivos e existem cientistas que defendem que os vírus não são seres vivos. Esse é um tema para uma outra aula, mas o que a gente precisa saber é que os vírus são agentes infecciosos. Os vírus são parasitas, eles precisam infeccionar, precisam invadir células de outros organismos para conseguirem se reproduzir, produzir novos vírus e continuar assim o seu ciclo infeccioso. Como os vírus causam uma infecção em outros organismos, obrigatoriamente os vírus eles causam doenças. Todos os vírus causam doenças em outros organismos. A ciência já conhece centenas, milhares de vírus existentes na natureza. Tem vírus que atacam apenas plantas, tem vírus que vão atacar apenas alguns grupos de animais, cachorros, gatos, aves, porcos, e tem aqueles vírus que atacam seres humanos. Os vírus geralmente eles são bem específicos em uma espécie ou então em algumas poucas espécies. Desses milhares de vírus que existem na natureza, eu coloquei aqui para vocês na tela 6 exemplos. Um deles aqui, esse de baixo, é o bacteriófago. Tá? Essas aqui são imagens ilustrativas, não são imagens reais, certo? O bacteriófago é um vírus que ataca, como o nome já fala, bactérias. Então ele é específico em atacar esse grupo de organismos. Os outros 5 exemplos que nós temos aqui na tela são vírus que atacam seres humanos. Então, o HIV, por exemplo, é o vírus que causa a AIDS. Temos aqui o vírus da hepatite B, temos o vírus do Ebola, uma doença que é altamente letal e que alguns anos atrás os cientistas ficaram preocupados nessa doença vira a se tornar uma pandemia também, mas ainda bem que isso não aconteceu. E esses 2 outros vírus aqui embaixo são vírus que nós conhecemos bastante porque eles causam doenças bem comuns no ser humano que com certeza vocês já tiveram. O adenovírus é o vírus que causa o resfriado e a influenza é o vírus que causa a gripe. Então percebam que gripe e resfriado são doenças diferentes causadas por vírus também diferentes. Em relação ao tamanho do vírus, esse aqui é um desenho também ilustrativo, mas que dá para ter uma ideia de como os vírus são organismos bem pequenininhos. Nós temos aqui uma imagem, um desenho de uma célula humana, que é a hemácia, ou também chamado glóbulo vermelho. São aquelas células que existem no nosso sangue e que dão a cor vermelha ao nosso sangue. Nós temos tantas células dessa no nosso sangue, milhões delas, que o aspecto do nosso sangue é avermelhado por conta delas. Do lado dessa célula, nós temos aqui um desenho de uma bactéria. Então, a bactéria é um organismo unicelular, um organismo microscópico. A nossa célula também é microscópica, mas veja que a bactéria é bem menorzinha do que ela. Então, a gente só consegue enxergar esses organismos e as nossas células com auxílio de um microscópio.
Mas veja que do lado da bactéria, não sei se conseguem enxergar, nós temos aqui algumas partículas virais. Claro que não dá para ver, né? Então precisamos ampliar ainda mais essa imagem. E aqui nós veríamos algumas partículas virais. Então percebam que os vírus são muito menores do que a bactéria e, consequentemente, muito menores ainda do que a nossa célula. E a gente precisa ainda ampliar um pouco mais para conseguir enxergar realmente que vírus são esses, né? Temos aqui o vírus da varíola, uma doença que já está erradicada, porque nós temos vacina contra ela, mas é uma doença também com a taxa de letalidade alta. Temos aqui um vírus que ataca plantas, né? O vírus do tabaco, que é uma planta. Temos aqui o bacteriófago, temos o vírus da poliomielite. Então percebam como os vírus são muito pequenininhos, certo? Os vírus eles não podem ser vistos com um microscópio comum, que a gente enxerga uma célula nossa ou uma bactéria, que são os microscópios ópticos. Nós precisamos de microscópios muito mais potentes, como os microscópios eletrônicos, que permitem ampliar milhares, centenas de milhares de vezes e assim conseguir enxergar os vírus. Bom, sabendo disso, eu falei a vocês que na natureza existem milhares de vírus. E esses vírus eles são então classificados e agrupados em famílias, assim como nós também fazemos com plantas, animais e outros seres vivos. Um exemplo, nós temos a família dos felinos, que é a família que inclui os gatos e seus parentes, como o leão, o tigre, a onça, o guepardo, o leopardo, dentre outros. E, da mesma forma, nós fazemos essa classificação e esse agrupamento com os vírus. Então, aqui na tela tem exemplos de várias famílias de vírus que existem na natureza e percebo que uma dessas famílias é a família Coronaviridae. Então, sim, o ser humano já conhecia os coronavírus. Coronavírus formam uma família que inclui dezenas de espécies diferentes de coronavírus. Esses coronavírus, alguns deles são vírus especializados em infectar outros animais, como por exemplo gatos, cachorros. E nós já conhecíamos também 6 espécies de coronavírus especializados em infectar o ser humano. Nós temos agora uma 7ª espécie, uma nova espécie de coronavírus, um novo tipo, que é o nosso conhecido e que está causando aí a pandemia, o novo coronavírus. E por que o nome coronavírus? Basicamente porque quando visto ao microscópio, os coronavírus eles têm o aspecto de uma coroa. Tá? Então quando nós enxergamos esses vírus, então aqui tem algumas imagens ilustrativas de alguns coronavírus, eles basicamente parecem uma coroa, então por conta desse formato deles, eles receberam o nome de coronavírus. Dessas 6 espécies que eu falei, que nós já conhecíamos de coronavírus, 4 delas causam resfriados comuns no ser humano, né? E eles ainda, geralmente lá na Ásia, na Europa, eles geralmente causam surtos todos os anos. São doenças mais leves, mas nós tínhamos dois vírus que causam doenças com a taxa de letalidade um pouquinho maior e que causaram um surto, uma epidemia, na verdade, bem preocupante há alguns anos atrás e que deixaram os cientistas preocupados de uma possibilidade de também virar uma pandemia. Mas nenhuma das duas doenças viraram uma pandemia, mas houve já essa preocupação. Uma delas é a MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e outra delas é a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nós temos agora um 7º tipo de coronavírus, que nós estamos chamando de novo coronavírus, mas que o nome científico dele é SARS-CoV-2, certo? Então, essa palavrinha aqui, esse termo SARS-CoV-2, é o nome científico desse novo coronavírus. Mesma coisa do gato, por exemplo. O gato é nome popular. O nome científico dele é Felis catus. O ser humano é uma espécie, é um nome popular também. O nome científico do ser humano é Homo sapiens. Os vírus a mesma coisa, eles recebem também nomes científicos e o nome científico desse novo coronavírus é
SARS-CoV-2. Então aqui algumas informações sobre essas outras duas epidemias que aconteceram de coronavírus. A MERS é causada por um coronavírus chamado de MERS-CoV. Então percebam que ela foi identificada pela primeira vez em 2012, lá na Arábia Saudita, e essa epidemia, naquela região, matou mais de 800 pessoas. Provavelmente, olha só, o vírus passou de dromedários, que são parentes do camelo, para o ser humano. Então é bem possível que morcegos tenham passado o vírus para os dromedários, e os dromedários passaram o vírus para os seres humanos, e aí sim começou a passar de ser humano para ser humano, causando um surto, virou uma epidemia. Essa epidemia infectou milhares de pessoas e matou mais de 800 pessoas. Uma outra doença, que foi a SARS, ela é causada pelo vírus SARS-CoV. Essa epidemia ela aconteceu em 2003 e ela matou mais de 650 pessoas. Ela iniciou também lá na China, certo? E possivelmente a fonte de transmissão para os seres humanos foi o morcego diretamente. Então alguma pessoa teve contato com o morcego e esse morcego contaminado com o vírus passou o vírus e contaminou a pessoa, que ficou doente e assim transmitiu para outras pessoas o vírus da SARS-CoV, que causa essa doença, a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Na MERS, o morcego possivelmente passou para um dromedário e ele passou para o ser humano. Agora nós temos uma nova cepa, um novo vírus, causando aí uma pandemia, que é o SARS-CoV-2. Nós chamamos de novo coronavírus. Temos também um outro nome que podemos atribuir a esse novo coronavírus, que é 2019 nCoV. Então, temos dois nomes para esse mesmo vírus, ou 2019 nCoV, ou então SARS-CoV-2. Esse é o novo coronavírus, que foi identificado pela primeira vez lá na China também, no final do ano passado. Os primeiros casos foram do final de novembro de 2019. E de lá para cá, bom, o resto da história todos vocês conhecem, né? Acabou se espalhando por todo o mundo e virou uma pandemia. Onde foi que surgiu esse primeiro surto, né? Possivelmente não, né? Já se sabe que pelo menos os primeiros casos na China vieram de trabalhadores que estavam no mercado de peixes e mariscos lá em Wuhan. Esse mercado aqui que eu tenho na próxima foto. É um mercado que vende tanto animais mortos como também animais vivos, como cobras, pangolins, morcegos e outros animais. Alguns trabalhadores, alguém, né, tem que ter um primeiro caso, né, então alguém teve contato com um animal, que possivelmente foi um morcego. Esse morcego estava contaminado e passou o vírus para essa pessoa ficou doente e acabou transmitindo para outras e causando toda essa pandemia que nós estamos vendo agora até o momento, né? Então, o que se sabe até agora é que o vírus tenha começado a causar doenças lá nessa cidade em Wuhan, na China. Então, pessoal, para que vocês não esqueçam mais, tá? Esse quadrinho aqui é um resuminho do que eu falei até agora, para que vocês não esqueçam mais e não se confundam sobre esses termos. Coronavírus é o nome da família, uma família de vírus que causam infecções respiratórias, certo? Então essa família ela é composta por várias espécies diferentes de vírus e nós já conhecíamos 6 espécies de coronavírus que causam doenças no ser humano. Agora nós temos uma nova espécie, um novo coronavírus. Então, alguma espécie que já existia sofreu uma mutação genética e deu origem a um novo coronavírus que nós chamamos cientificamente de SARS-CoV-2. Então, é um novo tipo de coronavírus. Quando esse novo coronavírus foi transmitido para o ser humano, pela primeira vez lá na China, até onde se sabe, começou a desenvolver uma doença. O nome da doença que o novo coronavírus causa no ser humano é a Covid-19. Então, cuidado, tá? O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é o vírus.
O nome da doença que ele causa é Covid-19. Aí vocês podem perguntar, tá, professor, e o que é Covid-19? Covid-19 é uma sigla que vem das palavras em inglês Coronavirus Disease, que traduzindo para o português significaria doença do coronavírus 19. E por que o 19? 19 vem de 2019, que é o ano quando os primeiros casos de coronavírus surgiram lá na China. Então, Covid-19 significa doença do coronavírus 19. Basicamente isso, bem simples, tá? Então, nunca mais confundam esses termos. Aqui são algumas imagens reais, tiradas de microscópio eletrônico, né, do novo coronavírus. E dá para vocês verem aí o porquê do nomezinho dele. Então, ele tem esse formato de uma coroa. Então, são imagens aqui reais. Essa próxima imagem aqui, essa setinha vermelha, está apresentando aí para vocês uma bolinha preta. Essa bolinha preta é o coronavírus. E toda essa estrutura aqui onde ele está presa, toda essa estrutura aqui, tá, isso aqui é uma célula. Então perceba que existem vários coronavírus ali presos na membrana da célula. Isso quer dizer que eles estão se ligando à célula e começando o seu ataque, começando a infecção. A próxima foto vai dar uma ideia melhor disso. Essa estrutura amarelo escura que vocês estão vendo aí na imagem, isso é uma célula humana. E essas bolinhas rosas que tem aí presas na célula são os coronavírus. Então nós estamos vendo aí uma célula humana que está sendo atacada por vários coronavírus. Agora que nós já sabemos o que é um coronavírus, o que é um novo coronavírus, o que é a Covid-19, a gente precisa entender o que é a pandemia. Mas para entender o que é a pandemia, a gente precisa entender outros termos. Então, por exemplo, quando uma doença surge em uma região e o número de casos começa a crescer rapidamente, nós chamamos de um surto. Então, quando o novo coronavírus surgiu lá em Wuhan, na China, no final do ano passado, nós falamos que começou a surgir um surto de uma nova doença. Então, o surto é quando tem um crescimento de casos limitado a uma região. Quando essa doença começou a se espalhar, começou a atingir outras regiões da China, começou a atingir outros países próximos, nós falamos que agora tínhamos uma epidemia do novo coronavírus. Então, a epidemia é quando tem uma expansão geográfica da doença atingindo uma ou mais regiões e um ou mais países. Então, perceba que a diferença é o nível de espalhamento da doença. A doença se expandiu para mais regiões. Se essa doença continuar se expandindo para mais países e atingir países de diferentes continentes, nós falamos agora que existe uma pandemia daquela doença. Então, hoje em dia, o novo coronavírus está praticamente em todos os continentes. Por isso que nós falamos que tem uma pandemia mundial do novo coronavírus. Então, a pandemia, geralmente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela declara uma pandemia quando a doença atinge mais de 2 continentes. Então, quer dizer que a doença está bem espalhada. A pandemia não quer dizer que a doença ela é letal, que vai matar todo mundo, não. Quer dizer que a doença ela se espalhou bastante e que as pessoas no mundo inteiro estão correndo o risco de contrair a doença. Tá? Então, a pandemia não significa letalidade. Quer dizer que ela está bem espalhada no mundo. Se a doença ela não for erradicada e ela continuar causando surtos em alguma região ao longo de muito tempo, nós falamos que a doença se torna endêmica. Então, vira uma endemia. A doença ela não desapareceu e ela continua ali de tempos em tempos surgindo, causando surto, deixando pessoas doentes. Então, por exemplo, nós temos a dengue aqui no Brasil. A dengue é um exemplo de uma endemia. Quando ela surgiu, ela causou um surto, ela se tornou uma epidemia, né, atingiu o Brasil inteiro. E como ela não foi erradicada, não tem vacina para ela, e como as pessoas ainda não resolveram o problema, né, do mosquito, ela se tornou uma endemia. Todo ano nós temos surto da dengue, pessoas ficam doentes, vão para o hospital. Até a gente conseguir desenvolver uma vacina contra ela, ela vai continuar sendo uma endemia. O coronavírus, por enquanto, é uma pandemia
Então a gente torce para que surja algum medicamento, alguma vacina, que seria o melhor, para erradicar a doença de uma vez e evitar que ela se torne uma endemia, evitar que ela todo ano fique causando algum surto em algum país. Esse aqui é um site de um projeto bem legal de uma universidade, onde ela pega os dados dos países inteiros e mapeiam isso e colocam nos gráficos, nos mapas, para mostrar onde a doença está ocorrendo. Então perceba que aí temos um mapa do mundo e essas bolotinhas aí vermelhas, elas indicam onde tem casos registrados do novo coronavírus. Então, esse quadro aí do meio, esse mapa, ele permite ter uma ideia bem interessante do que é uma pandemia. Veja que o novo coronavírus está espalhado pelo mundo inteiro. Temos casos aí na América, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania. Então, nós temos aí uma pandemia. E outra coisa que dá para ter uma ideia do que é uma pandemia é o número de casos confirmados. Veja que no dia que eu dei o print na tela, nós tínhamos mais de 15 milhões de casos confirmados no mundo inteiro. E ele mostra aqui o número de casos por país. E vejam que, infelizmente, o Brasil está em segundo lugar, tanto no número de casos confirmados, mais de 2 milhões, como também no número de mortes. Nós já ultrapassamos as 85 mil mortes. E o número total de mortes no mundo inteiro é de 620 mil mortos pela Covid-19. Então dá para ter uma ideia do que é uma pandemia, tá? Atingindo aí todos os lugares do mundo. A parte mais interessante aqui dessa aula é entender como é que se dá a transmissão da doença. Se a gente entende como uma pessoa pode ficar doente, a gente então vai saber as medidas que tem que ser feitas para evitar a contaminação. A gente sabe hoje em dia que a transmissão se dá pelo ar contaminado ou então por contato pessoal com secreções de pessoas contaminadas e doentes. Então, basicamente, a transmissão se dá quando estamos próximo de uma pessoa contaminada e a pessoa espirra, a pessoa tosse. Quando ela espirra ou ela tosse, ela está eliminando gotículas, secreções que contêm os vírus. Então ela acaba contaminando o ar. Se você estiver naquela mesma região ali próxima da pessoa, você acaba também se contaminando. Principalmente se for num lugar fechado. Então o ideal é que a gente evite lugares fechados, onde tem aglomeração, onde tem muita gente, porque é um local que é ideal para a gente acabar se contaminando. Tá? Contato com o catarro das pessoas, com a secreção que elas eliminam, esse catarro também estará contaminado se a pessoa estiver doente. Tá? E como é que eu posso ter contato com o catarro da pessoa? Bom, basicamente se a gente apertar a mão da pessoa, a pessoa tossiu ou espirrou e colocou a mão no nariz ou na boca dela. Então ela vai acabar contaminando a mão dela. Quando você toca, você acaba também se contaminando. Se você levar sua mão depois de coçar o olho, colocar a mão na boca, topar num alimento, por exemplo, você vai contaminar, vai se contaminar e pode acabar aí pegando a doença também. Ou a pessoa espirrou, tossiu e tocou num objeto e depois você foi lá e tocou também nesse objeto. Você acaba também se contaminando, podendo acabar se infeccionando e ficando doente. A própria pessoa falando, ela acaba eliminando também gotículas de saliva. Se ela estiver contaminada, essa saliva também vai conter o vírus, que pode acabar então também lhe contaminando e você ficar doente. Tá, professor, eu me contaminei com o vírus, quais são os sintomas que eu vou ter? Lembre-se que a partir do momento que você pega o vírus, existe um tempo até a doença se manifestar. Esse tempo pode ser entre 2 a 14 dias. Então, 2 a 14 dias depois que você contraiu o vírus, você pode começar a desenvolver os sintomas. O que nós sabemos até agora é que a maioria das pessoas, algo em torno de 80%, vai ter formas leves da doença e até algumas pessoas vão pegar o vírus e não vão sentir nada. Elas vão ser assintomáticas. Se você desenvolver os sintomas, existe uma chance muito grande de ser uma forma leve. E os sintomas principais são febre,
Opa, voltar aqui. Os sintomas vão ser febre, vai ser uma tosse seca e a fadiga, que é aquele cansaço, aquele corpo mole. Tá? Em alguns casos também uma tosse com um catarro espesso. Então são os principais sintomas daquelas pessoas que pegam a forma leve. Existem alguns outros sintomas menos comuns, veja que aí tem a porcentagem de você ter esse sintoma. Existem sintomas menos comuns que são, por exemplo, a falta de ar, que é aquele que dá mais medo, né? É aquele que geralmente leva as pessoas a irem para o hospital com medo de ter aquela falta de ar e ter que ser internada e usar o respirador. Mas também pode dar dores articulares, dor de cabeça, arrepios, náusea ou vômito, nariz entupido, diarreia, tosse com sangue, olhos inchados. Tem pessoas que perdem o paladar, perdem o olfato. Tá? Mas lembre-se que a maioria das pessoas que pegarem o novo coronavírus vão ter formas leves da doença ou nem vão sentir nada. O problema é que nós não vamos saber, não tem como a gente adivinhar se nós vamos ter forma leve, se nós vamos ser assintomáticos ou se vamos ter a forma grave. Não tem como saber isso. Então é melhor, claro, sempre não arriscar. Tá? Melhor a gente se proteger e evitar de pegar a doença do que pagar para ver, como falam, né? Bom, quem é que pode ser considerado como grupo de risco para a forma grave da Covid-19? A gente tem que entender que existem pessoas que têm uma chance maior de desenvolver a forma grave por conta de alguns fatores. Um deles é a idade. Então, as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, elas têm uma chance maior de desenvolver a forma grave da doença. Não quer dizer que pessoas jovens não vão ter a forma grave. Eu estou falando aqui de chance. A chance maior é de pessoas idosas terem a forma grave. Mas claro que existem pessoas jovens, pessoas até crianças, que desenvolveram a forma grave e precisaram ser internadas. Como eu falei a vocês, é melhor não arriscar. Agora, claro, a maioria das crianças não vão sentir nada, vão ser assintomáticas ou vão ter a forma bem leve da doença. Claro, mas há casos de crianças que faleceram por conta da Covid-19. Então, mais uma vez, a gente não tem como adivinhar como o nosso corpo vai reagir ao vírus. Mas a gente sabe que as pessoas, quanto mais idosas forem, maior é a chance de desenvolverem a forma grave. E pessoas que têm alguma doença pré-existente, ela também tem uma chance maior de desenvolver a forma grave. Pessoas que têm doença pulmonar, doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, insuficiência renal, câncer ou alguma imunodeficiência. Tem pessoas jovens que têm alguma dessas doenças aí. Então a pessoa ela vai ser do grupo de risco. Por exemplo, uma criança que tem a asma, ela é do grupo de risco. Tá? Uma pessoa jovem que tem uma doença no coração, ela também é do grupo de risco. Então, gente, existem essas pessoas que são do grupo de risco, mas o interessante é que todo mundo se proteja, porque a gente não tem como saber, não tem como adivinhar que forma da doença nós vamos ter. O que é que nós temos que fazer então? Então aqui tem algumas dicas. Opa, vou voltar aqui mais um pouquinho. Tem aqui algumas dicas do que a gente tem que fazer. Quando for tossir ou espirrar, é interessante que a gente cubra o nariz e a boca, ou com um pano, com um lenço, ou então com o nosso braço, mas nunca com a mão. Porque lembre que a gente depois vai tocar em objetos com a nossa mão. A gente pode estar assintomático, pode ter o vírus, pode não estar sentindo nada e pode passar para alguma pessoa. Então é interessante que a gente cubra o nariz e a boca ao espirrar ou ao tossir, para evitar que outra pessoa, um parente nosso, possa se contaminar. Não compartilhar objetos pessoais com outras pessoas, mais uma vez, porque nós podemos estar assintomáticos, nós podemos ter o vírus e podemos, se compartilhar um objeto, passar a doença para alguma pessoa, ou alguma pessoa pode passar para a gente, certo? Lavar sempre as mãos com água e sabão, ou com o álcool em gel. O álcool em gel é mais para quando a gente sai de casa, que não tem como lavar a mão com água e sabão. Em casa, basta água e sabão, que já é uma forma da gente estar
evitando a contaminação. Beleza? Então sempre está lavando água e sabão, com água e sabão nossas mãos. Interessante também que a gente lave o rosto, lave o nariz com água e sabão, porque a gente pode topar ali no nariz e pode acabar contaminando a entrada do nariz, pode acabar respirando esses vírus, então é interessante que a gente lave o rosto também, certo? Outra coisa é evitar o cumprimento com beijos ou aperto de mão. Óbvio, né, gente? A gente está aqui numa pandemia que a transmissão é pelo ar ou por contato pessoal. Então é interessante a gente se manter afastado de outras pessoas, evitar aperto de mão, porque é justamente dessas formas que a gente acaba se contaminando. Então, o ideal é a gente não estar tendo muito contato com outras pessoas que não aquelas que vivem na nossa casa. Manter os ambientes ventilados sempre que possível. Lembra que eu falei que o ambiente fechado é o pior de todos, né? Porque a pessoa espirra, a pessoa tosse e acaba contaminando o ar. Se você mantém o ambiente ventilado, você mantém o ar circulando e o vento que entra naquele local acaba transportando o vírus para outro lugar. Então é sempre interessante que mantenha as janelas abertas, tá? E evitar locais fechados e com aglomeração com outras pessoas. Tá? O ideal, claro, é que a gente não saia de casa, se não for absolutamente necessário. E se for sair de casa, que a gente leve uma máscara. Tem que sair de casa com a máscara, certo? E aí é onde vem agora uma diferenciação que eu queria fazer. E quando a gente for sair de casa e usar a máscara, tem também aqui alguns conselhos de como usar a máscara corretamente. Nós estamos vendo na televisão, ou estamos vendo nas ruas pessoas utilizando a máscara da forma errada. Tem gente que coloca a máscara no rosto e depois baixa a máscara e coloca no queixo. Qual é a função da máscara? É cobrir justamente aquelas portas de entrada do vírus, que é a nossa boca e nosso nariz. Então a máscara tem que estar cobrindo o nariz e a boca. Claro, o primeiro conselho aqui, a máscara tem que ser de uso individual. Você não pode estar trocando de máscara com a pessoa, óbvio, né, gente? Então essa aqui é uma coisa que é meio óbvio, não precisa nem estar explicando. Mas, bom, né, sabe-se lá, né, de repente tem alguém que faça isso, mas não tem que estar trocando de máscara, ela é individual. Você não deve tocar na máscara, naquela parte de pano da máscara, porque você pode estar com a mão contaminada, acaba tocando na máscara e contaminando também a máscara. Então o ideal é você manipular a máscara através do elástico, das laterais. Então se a máscara estiver caindo do seu rosto, você vai ajustar através do elástico e não tocando na parte central do pano. Outra coisa que pouca gente sabe aqui: não usar a máscara por mais de 2 horas. A máscara, com o tempo, por conta da nossa respiração, ela vai ficando úmida e acaba se tornando mais suscetível de acabar ocorrendo a contaminação. Então é ideal que a gente fique trocando a máscara a cada 2 horas. Ao chegar em casa, que você for tirar a máscara, primeiro lave as mãos com água e sabão e depois sim você toca na máscara e retira ela, certo? Então aqui são algumas dicasinhas importantes, mas que pouca gente sabe, que temos que fazer para evitar ao máximo possível a contaminação pelo novo coronavírus. Uma distinção aqui bem interessante que a gente tem que fazer é o que é o distanciamento social e o que é o isolamento social. O mais importante de tudo é a gente fazer o isolamento social. Tá? O nome já fala, é a gente se isolar. É ficar em casa mesmo sem prescrição médica para evitar a proliferação da doença. Em resumo, é a gente se trancar em casa. Se trancando em casa, a gente não tem contato com outras pessoas e a chance de pegar a doença reduz para quase zero. Então esse é o melhor de tudo. Se a gente precisar sair de casa por algum motivo e precisar ir para algum local que tenha outras pessoas, então a gente faz o distanciamento social. O nome já fala, se distanciar de outras pessoas, é se manter afastado das pessoas durante as interações sociais. Eu precisei ir na padaria, tem outras pessoas lá. Você faz então um distanciamento.
Se mantém aí 1,5 m, 2 metros afastado da pessoa. Claro, se vai sair de casa, mesmo de máscara, você faz o distanciamento social também, certo? Então, isolar é se trancar, se manter preso em casa. Precisou sair para algum lugar, faz o distanciamento. Se mantém sempre afastado das pessoas que estejam naquele local. E claro, evita de estar em local fechado. De preferência esteja em local aberto. Mesmo, gente, em local aberto ou em local fechado, sempre que sair de casa usar a máscara. Beleza? Tudo isso porque nós não temos ainda uma cura para a doença, nós não temos nenhum medicamento comprovado pela ciência que seja eficaz. Não me venham com cloroquina, com ivermectina, com anita, nenhum remédio. Ele tem comprovação científica de que ajuda a curar a doença. E nós não temos ainda uma vacina. Vocês sabem que a função da vacina não é curar. A função da vacina é prevenir de ficar doente. Então, quando a gente recebe a vacina, nosso corpo produz uma série de proteções contra aquela doença. O corpo aprende como combater aquela doença. Nós estamos na busca por uma vacina, tem algumas vacinas aí pelo mundo que já se mostram promissoras, mas nenhuma delas ainda é comprovada. Tá? Então, como nós não temos vacina, não temos remédio, a única solução para evitar a doença é o isolamento social, é usar a máscara, é evitar locais com muita gente, né, com muitas pessoas, locais aglomerados. Então, a melhor forma ainda é ficar em casa, certo? Enquanto nós não temos uma vacina. Assim que tiver uma vacina, que todo mundo for vacinado, acaba-se o problema, tá? E a gente pode voltar ao normal. Mas por enquanto isso ainda não é possível. Cuidado com as fake news que vocês recebem pelas redes sociais. Fake news, mensagens falando que tal alimento ele ajuda a evitar o vírus, ajuda a curar. Tá? Esse aqui é um dos exemplos, né? Uma mensagenzinha que veio pelo WhatsApp mostrando que tais alimentos como o limão, o abacate, o alho, ele ajuda a aumentar a imunidade do organismo, aumentar a proteção do organismo contra o coronavírus. É mentira, tá, gente? Não tem nenhum tipo de alimento que ajude a combater o vírus, nem nenhum medicamento. Sempre procurem a informação naqueles lugares principais e seguros, como o Ministério da Saúde, como a OMS, como sites de jornais famosos e conhecidos. Sempre que receber uma informação, chequem se aquela informação ela é verdadeira ou não. Se vocês não sabem como checar se ela é verdadeira, pergunte a alguém, como por exemplo o professor de vocês, certo? Ou o pai e a mãe que entendam mais do assunto, tá? Então cuidado com as informações e não repassem as informações, as mensagens que recebem para outras pessoas antes de checar se ela é verdadeira ou não. Tá? Então cuidado com a fake news, que as fake news têm matado gente. Por exemplo, tem gente que utilizou os medicamentos que falam que cura a doença, a cloroquina, por exemplo. Tem gente que morreu porque tomou esses medicamentos. Tá? Então, todo cuidado é pouco. Então, gente, para finalizar aqui, é uma mensagenzinha para vocês, né? Todos contra o coronavírus. Nós precisamos ter informação de qualidade para poder combater essa pandemia, tá? Evitar as informações falsas, certo? A prevenção ainda é o nosso melhor remédio, então é fazer o isolamento social, usar a máscara, porque essa prevenção também é um ato de solidariedade. Se você se previne, você não só evita de ficar doente, como também você evita que outras pessoas possam também ficar doentes. Tá? Então, vamos continuar nosso isolamento social. Só saiam de casa se realmente for necessário. Se for sair de casa, usem a máscara. Tomem cuidado onde estão tocando com a mão. Não levem a mão à máscara, não toquem nos olhos. Sempre usem o álcool em gel. Quando chegar em casa, lavem as mãos com água e sabão. Tomem banho quando chegar em casa, porque às vezes você foi para um local, o ar está contaminado e contaminou sua roupa, por exemplo. Então o ideal é chegar em casa, tirar o chinelo, tirar as roupas, tomar um banho,
tá? Se lavar com sabão, shampoo, tá? Todo cuidado agora é pouco ainda, tá? Então a prevenção é o nosso melhor remédio. Nós finalizamos aqui, mas vou deixar uma atividadezinha lá no site para vocês fazerem sobre essa aula, tá? E até uma próxima.